Oi, mundo! Chegamos ao terceiro episódio do Oh My Journal, essa websérie linda, onde eu compartilho sobre a minha trajetória no jornalismo. Hoje vai ser interessante, mas antes disso, vamos de vinheta? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Como assim, menino? Vou esperar. Eu vou esperar vocês apertarem o botão vermelho, acionar o sininho de notificação e já a gente conversa. Tudo certo agora? E as minhas redes sociais? Já estão me seguindo? Ok. Depois que esse vídeo acabar, corre lá no meu Instagram, no meu Twitter e dão aquele cliquezinho no botão de seguir, tá bom? No vídeo de hoje, eu me torno único. Um calouro na Unicinos. Sim, eu escolhi a Unicinos para iniciar a minha trajetória. Foi apenas um semestre, uma única disciplina, mas foi uma vivência frenética e fenomenal. Onde eu conheci diversas pessoas que eu admiro, respeito e tenho até hoje na minha vida, mesmo que a quilômetros de distância. Bom, o que falar sobre a Unicinos? A Unicinos era a minha segunda opção, não era a primeira, mas me ganhou nos detalhes, sabe? Desde a coordenadora me mandando e-mail para me recepcionar, para saber que estava aberta a qualquer dúvida, esclarecer as dúvidas e tudo mais. Era uma universidade nova, né? Era um campus novo de Porto Alegre e eu tava cheio de expectativas, muitas expectativas e medo, porque eu não sabia o que ia acontecer. Era o ensino superior, era a faculdade. Então, não eram as pessoas que eu estava acostumada, que eu vi no ensino fundamental, estudei o médio, que estavam lá para me socorrer caso eu precisasse. Então, eram pessoas de diversos lugares do estado e isso me deu um certo frio na barriga, mas foi aquele frio bom, sabe? Então, a gente estudava dentro do Colégio Anchieta, né? E para eu chegar até lá, então eu sair de Guaíba, peguei um catamarã, desci no centro, peguei um ônibus ali no mercado público para poder ir para lá e passei o viaduto da Carlos Gomes, que é de Porto Alegre, sabe? E desci naquele prédio lá que eu não me lembro agora qual é, se era toda skinny, não lembro. Entrei no bairro lá Três Figueiras, que é um bairro chique lá, totalmente arborizado, até a Unicinos. Foi uma confusão até saber que a aula seria lá no Anchieta, que a gente teve que percorrer um longo caminho. A minha sorte é que eu descobri que tinha um amigo que estava cursando também. Então foi um pouquinho mais tranquilo, menos aterrorizador, né? Aterrorizante. Chegamos até lá e, pô, aonde é a sala? Aonde eu estou? A gente ficou parado em frente à porta, sem querer abrir a porta. Isso foi muito louco. E aí já nesse exato momento já se juntou uma outra pessoa, que foi a Jane, e aí a gente ficou ali, tipo, meio que. Será que essa menina estuda com a gente? Será que ela vai estudar com a gente? Será que essa sala? Todo mundo perdido. Mas a gente entrou, era aquela sala, tinha umas pessoas ali e foi tomando forma aquele sonho. O primeiro contato com o pessoal foi. Meu Deus, o que que eu falo?
da onde vem essa gente, o que eu tô fazendo aqui. Ah, ao todo nós éramos 14 alunos, era uma turma nova, e se tu me perguntar, eu sei o nome ainda de todo mundo que passou por aquela turma, tá certo? Então, vamos tirar limpo. Era eu, o Felipe, o Luiz, o Paulo, o Eduardo, a Juliana, a Josiane, a Jane, a Larissa Salenave, a Larissa Mascolo, a Rebeca, a Ana Cláudia, a Cora e a Suzy. E a professora era ninguém mais e ninguém menos do que Thaís Furtado. Uma grande ressalva que a gente descobriu lá que ela era irmã do cineasta, do diretor, do Jorge Furtado. Sim, fez aquele documentário que muitos já assistiram na escola, Ilha das Flores. Já ganhou um Emmy internacional, né? Tava com Fernanda Montenegro, naquele seriado lá, Doce de Mãe. Então a gente já fica assim, gente, que isso? Que pessoas são essas, sabe? Era uma realidade, uma vivência deles que era surreal. Logo de cara a gente já fez meio que um quebra-gelo. A gente já teve que sentar em dupla e fazer meio que uma entrevista com um colega, fiz com a Josi. E aí respondi umas perguntas, aí descobri que eu tinha feito já publicidade, feito, lançado CTG, já tinha feito bastante coisa. Aí eu contei dos meus projetos, dos meus sonhos, do blog, das minhas pesquisas, de como o jornalismo entrou na minha vida. Tudo aquilo que eu mencionei no vídeo um. E foi bastante interessante. Até que em certo momento, uma pergunta arrebatou a turma inteira. Fizeram pra uma outra colega que eu descobri que era de Guaíba também, a Juliana, a Ju, que perguntou pra ela: tá, me responde então uma coisa. Tu é a favor do aborto? Essa foi a pergunta do semestre naquela turma. Vocês não têm ideia do que foi aquele momento. Quem esteve naquele momento sabe o que foi aquele momento. Mas é muito engraçado. E o legal de ver hoje, 5 anos depois, é perceber muitos também já se formaram. Uns estão ainda se formando, né? Caminhando para se formar. Muitos já saíram de lá, outros saíram de estado. ah, Uns estão na televisão, outros estão em veículos grandes, fortes. Então, assim, dá uma coisa muito boa de lembrar desses momentos de lá da Unicinos. Ahn, Em questão de trabalho, eu não consigo ser o primeiro trabalho que a gente fez, que foi aprender, né, fazer o lead. Porque a nossa cadeira, essa que a gente fez com a Thaís, foi a Introdução ao Jornalismo, que é a primeira disciplina para te poder entender, né, um básico de como fazer jornalismo. E aí a gente tem que fazer um lead sobre alguma coisa local, nosso bairro, nossa cidade e tudo mais. E aí eu fiz sobre uma montanha de lixo que fizeram, uma barricada que fizeram aqui na minha rua, né? Devido à falta de asfalto. Porque minha rua é uma das únicas ruas do bairro que não é asfaltada. E é uma rua importante no bairro, na região aqui. E aí tinha uma barricada no meio da rua. Aí eu fotografei, aí fiz o lead
pra poder mandar pra professora e tudo mais lá. E o que foi que eu ainda fiz? Peguei o WhatsApp do Diário Gaúcho, mandei aquela foto, mandei aquele lead lá pra aquela sessão lá do Reclame Aqui, coisa assim, que eles falam sobre a comunidade. E aí eu mandei pra eles. Uma semana depois eles publicaram aquele lead, aquela foto. 5 anos se passaram e nada foi feito. Nada foi feito. Ah, mas foi bem divertido aquela dinâmica e tudo mais. Nossa primeira saída de campo foi para a IPTC. Foi à noite, foi estranho também. A gente fez uma sabatina com o assessor de imprensa de lá. Mas o mais engraçado é que quando a gente estava na central de monitoramento, né? Onde a gente vê todas as câmeras de Porto Alegre, a gente tava lá olhando, o carinha falando que acontece isso e aquilo, e aí daqui a pouco a gente ficou assim. Aquele fogo era pra estar ali, tava tendo um incêndio na saída do túnel da Conceição. Real, oficial. Tava tendo um incêndio na saída da Conceição. E aí eles ligando lá. Ah tá, tem que mandar alguém pra lá. A gente, interessante. Chegamos num dia bem agitado. Mas foi bastante divertido porque a gente fez uma sabatina. Foi tanta pergunta, tanta pergunta, tanta pergunta. Mas, senhora, me senti. Olhando hoje, era como se a gente estivesse no Roda Viva, sabe? Porque ele tava lá no meio e a gente tava meio que num U, sabe? Na volta dele, mandando pergunta, mandando pergunta. Então, acho que foi assim, bem legal, foi bastante interessante. Outro ponto que a gente fez quando a gente teve que fazer a entrevista com um jornalista. E, gente, eu fui tentar ir atrás de quem? Renata Fã. Sim, isso mesmo, Renata Fã. Nossa, eu mandei. Eu descobri o e-mail do assessor dela, que é o irmão dela. E mandei tanto e-mail. Mandei e-mail tentando uma entrevista com isso e aquilo, informando tudo direitinho, né? Nada. Fui nas redes sociais da Renata, mandei mensagens, aquilo. Renata, se você está vendo isso hoje, com certeza não deve estar vendo, mas me desculpe. Me desculpe. E acabei depois indo para minha segunda opção, que foi o jornalista Chico Garcia, que trabalhava na Band, apresentando o Jogo Aberto e tudo mais. Consegui marcar entrevista com o Chico, foi uma entrevista muito boa. Falamos sobre esporte, sobre futebol, sobre crônicas, porque ele escrevia, tinha um blog, escrevia crônicas muito boas, sobre jornalismo, e então foi uma troca bem generosa que conseguiu me abrir bastante o meu pensamento para essa profissão. Outro trabalho que a gente fez lá foi. Acho que o trabalho final, que a gente dividia em grupos, duplas, trios e fazer. Eu não me lembro sobre o que que era, mas que a gente resolveu montar o trio de Guaíba. Eu, a Juliana e o Felipe. E a gente fez umas sketches aqui na cidade. Foi muito louco. A gente foi no Cipreste, a gente foi no museu, a gente foi na beira, a gente foi na escadaria. A gente deu um rolê pelo centro lá pra poder gravar. E ficou bem louco, porque no dia a gente não conseguiu passar direito a forma que a gente queria. Mas deu tudo certo. Primeira reportagem publicada no jornal, no Lupa, né, no Leia Unicinos Porto Alegre. Foi muito louco. A gente fez em dupla. Essa é uma publicação que não é nossa, é do pessoal que está se formando, mas a gente ganhou 2 páginas no jornal. E aí a gente foi escrever, né?
tema eram pessoas invisíveis, profissões invisíveis. E aí a gente fez, Jane e eu, a gente fez sobre os entregadores de jornal. Sim, aqueles que. Não os jornaleiros, aqueles que ahn, levam a informação até você, sabe? Aqueles que pegam o jornal na fábrica lá e saem para distribuir pela cidade. E aí a gente acompanhou um dia de entrega de um desses profissionais. E aí foi feita toda a reportagem em cima dele, de como que era, aquela rotina, né? O título da matéria, nunca vou esquecer, que era o entregador de informações, né? Porque na nossa visão ele era aquela pessoa que te levava a notícia logo no início do dia, né? Aquela primeira pessoa que te leva a informação. Ahn, E foi muito louco, muito interessante. Tenho um apreço muito grande por essa reportagem, tenho ela guardada até hoje, eu tenho a publicação guardada até hoje. E foi muito bom desenvolver, porque a Jane é de Porto Alegre, eu sou de Guaíba. A gente fez essa reportagem, a gente decupou, a gente fez toda ela pelo WhatsApp. Então foi muito interessante, porque era áudios e áudios, a gente ah, tentando fazer o negócio, ter internet, poder fazer tudo certo. E foi bem bacana, bem bacana. O último dia de aula na Unicinos foi aquela nostalgia. Primeiro, porque eu meio que já sabia que eu tava saindo. Segundo, porque a gente não ia mais ser com a Thaís. E a gente sabia que a gente não ia conseguir meio que manter, ter aula com todo mundo, né? Então, assim, tava uma união, uma festinha, tipo, muito boa, muito boa. Então, tipo, foi muito interessante, foi bastante feliz. Aquelas dancinhas, aquelas filmagens, tem um vídeo, tenho fotos daquele dia que, meu Deus do céu. Ai, foi um período muito bom. Foi muito bom ter feito parte da Unicinos. Eu amava a grade curricular da Unicinos, eu amava, amava mesmo. Eu não queria sair. Já no próximo episódio, vocês vão acompanhar toda a minha transferência para Ubra e todos os rolês, dos difíceis aos estranhos, que aconteceram lá. Tá certo? Nos vemos depois. Tchau! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of